Hoje vamos falar sobre algo que muita gente prefere evitar: os 3 pecados sexuais que Deus condena. E antes que você pense que já sabe tudo, prepare-se para ser surpreendido. Não é só sobre regras ou listas de pode ou não pode. Estamos falando de como esses atos afetam não apenas a sua relação com Deus, mas também com você mesmo e com quem você ama. Acha que isso não te afeta? Então, por que tantas pessoas carregam um vazio que nem o prazer momentâneo consegue preencher? O tema é polêmico, eu sei. Afinal, vivemos em uma época que prega liberdade acima de tudo. Mas será que essa liberdade é tão libertadora assim? O que a sociedade chama de normal, Deus trata como uma ferida profunda, que corrói a alma e destrói vidas em silêncio. E o mais curioso, esses pecados são tão comuns que muitos nem percebem o impacto devastador que eles têm em suas emoções, suas relações e, mais importante, na sua conexão espiritual. Se você já se sentiu preso em um ciclo de culpa, vergonha ou confusão, este é o momento de entender o que está acontecendo. Não importa se você está lutando contra isso agora ou conhece alguém que está. Este conteúdo vai revelar verdades que podem transformar vidas. E o melhor de tudo, há uma saída, um caminho para a verdadeira liberdade e paz interior. Ficou curioso? Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Imagine que cada escolha que você faz seja como uma pedra jogada em um lago. Algumas criam pequenas ondulações, enquanto outras geram ondas imensas que transformam todo o ambiente. Assim são os pecados diante de Deus. Todos geram consequências, mas nem todos têm o mesmo peso ou impacto. A Bíblia nos ensina que, embora qualquer pecado nos distancie do Criador, existem níveis de gravidade. E não se engane, até aquele pequeno deslize que você considera irrelevante tem um efeito espiritual. Afinal, tudo tem um preço. Agora, já parou para pensar por que certos pecados são descritos como mais severos do que outros? É como uma escala invisível, onde algumas atitudes trazem implicações diretas, não apenas para quem erra, mas para quem está ao redor. Deus, em sua sabedoria, alerta que há atos que corroem a alma de forma mais intensa, afetando não só a nossa vida espiritual, mas também física e emocional. Não é sobre favoritismo divino, mas sobre o impacto que essas escolhas têm em nossa essência e na harmonia do universo que Ele criou. Se você observar atentamente, verá que muitos desses pecados mais graves envolvem relacionamentos. Isso porque as relações humanas refletem a imagem de Deus no mundo. Quando ferimos essa imagem, com traição, injustiça ou egoísmo, quebramos algo mais profundo. A diferença está justamente aí. Enquanto alguns erros se corrigem com atitudes mais simples, outros exigem um processo doloroso de arrependimento e transformação. É como reparar um tecido rasgado. Alguns furos são fáceis de costurar, mas outros deixam cicatrizes. Um ponto que confunde muita gente é a ideia de que pecado é pecado. Sim, é verdade. Todos exigem arrependimento e graça. Mas é ingênuo pensar que Deus enxerga tudo de forma igual. O julgamento de Deus considera o contexto, a intenção e a profundidade do dano causado. E isso nos chama à responsabilidade de refletir seriamente sobre nossas escolhas diárias. E se eu te disser que existe um propósito por trás dessa diferenciação? Sim, Deus quer que enxerguemos o quanto nossas ações afetam nossa caminhada. Ele não condena para destruir, mas para despertar. Cada advertência é um chamado ao crescimento e à mudança. A questão é: você está disposto a entender o peso das suas escolhas? E mais, está preparado para enfrentar a próxima verdade sobre os pecados que mais comprometem a alma humana? Os pecados sexuais carregam uma gravidade que vai além do que se pode ver ou medir. Eles não apenas tocam a carne, mas invadem o espírito, deixando marcas profundas. Quando a Bíblia fala sobre isso, não é para impor regras arbitrárias, mas para proteger a alma humana do colapso. Afinal, o sexo não é apenas um ato físico, é uma entrega, um pacto,
uma fusão de corpos e almas. Por isso, quando usado fora dos propósitos de Deus, ele se transforma em algo que corrói por dentro. Você já percebeu como esses pecados destroem em várias frentes? Eles afetam a autoestima, destroem famílias e criam barreiras entre você e Deus. É como um veneno que, de tão sutil, vai contaminando lentamente tudo ao redor. Muitos não entendem por que esses erros são tratados com tamanha seriedade nas Escrituras. Mas é simples. Eles violam algo sagrado projetado para ser uma expressão de amor, não uma arma de destruição emocional e espiritual. A fornicação, o adultério, a pornografia, todos eles têm algo em comum. Prometem prazer imediato, mas entregam um vazio duradouro. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais você consome, mais danificado fica. Além disso, esses pecados criam prisões invisíveis. Vícios, culpa, vergonha. Tudo isso passa a dominar a mente e o coração, afastando a pessoa da liberdade que Deus planejou para ela. Há também uma questão espiritual poderosa. Os pecados sexuais criam laços profundos, muitas vezes irreversíveis, sem intervenção divina. É por isso que, na Bíblia, Paulo nos alerta que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete imoralidade peca contra o próprio corpo. Esses atos têm um impacto direto na essência do ser humano. Eles abrem brechas, vulnerabilidades, tornando a alma exposta a ataques que nem sempre são fáceis de superar. E a pergunta que fica é: por que, mesmo sabendo de tudo isso, tantas pessoas caem nesse tipo de pecado? Talvez seja porque a sociedade vende uma ideia distorcida de liberdade, onde tudo é permitido e nada é pecado. Mas será que esse tudo é permitido realmente traz felicidade? Ou será que estamos apenas nos afundando cada vez mais em um poço sem fundo? Algo me diz que você já está começando a entender o que realmente está em jogo aqui. E se acha que já viu o suficiente, espere até explorarmos os detalhes desses pecados e seus efeitos devastadores. Fornicação. A fornicação é muitas vezes tratada como algo banal, quase um rito de passagem na sociedade moderna. Mas o que poucos percebem é o peso espiritual que ela carrega. Quando duas pessoas se unem fora do casamento, elas não estão apenas compartilhando um momento físico, estão criando laços espirituais e emocionais. Esses laços não são visíveis, mas são tão reais quanto uma corrente que nos prende, conectando corações de maneira profunda, mesmo quando o relacionamento acaba. Esses vínculos podem ser comparados a fios invisíveis que amarram a alma de uma pessoa à outra. Agora, imagine carregar esses fios com você ao longo da vida, arrastando memórias, dores e arrependimentos que não foram projetados para existir. Deus desenhou o sexo para o contexto do casamento, onde esses laços seriam uma fonte de segurança e crescimento. Fora desse propósito, eles se tornam pesos, trazendo confusão emocional e espiritual, além de uma sensação constante de vazio. Você já reparou como é difícil se desligar de alguém com quem se teve esse tipo de intimidade? É porque, no fundo, o coração sabe que algo foi perdido. Muitas vezes, as pessoas tentam seguir em frente, mas ficam presas a lembranças e emoções que as impedem de construir algo novo. A Bíblia nos alerta sobre isso, não para restringir, mas para nos proteger de carregar feridas que podem levar anos para cicatrizar, ou, em alguns casos, uma vida inteira. Além disso, esses laços criam uma abertura espiritual. Quando nos unimos a alguém fora dos padrões de Deus, abrimos portas que podem trazer consequências imprevisíveis. É como deixar uma janela aberta durante a tempestade. Você pode achar que está tudo sob controle, mas em algum momento, a destruição entra. Esses vínculos, quando formados sem o alicerce do compromisso divino, frequentemente levam à dor, confusão e ao afastamento de Deus. E se a fornicação já parece trazer tantos desafios, isso nos faz refletir sobre o que acontece quando esses vínculos são quebrados. O que sobra? Quais feridas ficam? E mais importante, como podemos nos libertar dessa cadeia de dores emocionais e espirituais? Talvez seja a hora de descobrir o impacto que esses laços têm em nossa jornada e como Deus pode restaurar o que foi perdido. Do adultério. O adultério é como uma chama que, mesmo pequena,
tem o poder de incendiar uma floresta inteira. Ele não apenas destrói relacionamentos, ele corrói a integridade de quem o comete. A Bíblia trata esse pecado com severidade porque ele não afeta apenas o casal envolvido, mas também as famílias, comunidades e até a relação espiritual da pessoa com Deus. Afinal, como confiar em quem traiu o mais sagrado dos pactos, o casamento? Esse ato vai além de uma mera traição física. Ele quebra um pacto espiritual, um compromisso selado diante de Deus. Quando alguém escolhe o adultério, está dizendo, mesmo que inconscientemente, que o desejo momentâneo vale mais que uma aliança eterna. É um engano que seduz com promessas de felicidade instantânea, mas entrega um fardo de culpa, vergonha e solidão. E não se engane, a dor que o adultério gera não se limita a quem o comete, mas se espalha como uma onda em um lago, afetando todos ao redor. As consequências emocionais e espirituais do adultério são devastadoras. Ele deixa feridas que podem levar anos para cicatrizar. Isso se cicatrizarem. A pessoa traída enfrenta uma montanha-russa de emoções, enquanto o traidor muitas vezes vive em um ciclo de negação e arrependimento. Além disso, há um impacto espiritual profundo. O coração endurece, a culpa sufoca e a conexão com Deus parece mais distante a cada passo errado. É um preço alto demais para um prazer tão efêmero. O adultério também é um lembrete de como as tentações podem ser enganosas. Começa com algo aparentemente inofensivo, um olhar, uma conversa, um pensamento. Mas como uma pequena rachadura em uma represa, ele cresce até que a pressão é demais para conter. Nesse ponto, as consequências já estão fora de controle. E o mais perigoso, a sociedade muitas vezes trata isso como algo normal ou até aceitável, minimizando a gravidade do que realmente está acontecendo. E se existe algo que o adultério ensina, é que a liberdade aparente que ele promete é uma armadilha. A verdadeira liberdade está em viver dentro dos limites do propósito de Deus, onde o amor e a fidelidade geram frutos duradouros. Mas isso nos faz pensar, por que tantos continuam a cair nessa armadilha? Será que é falta de entendimento ou há algo mais profundo em jogo? Talvez seja o momento de refletirmos sobre o que alimenta essa escolha e como Deus nos oferece uma saída. 3. Pornografia. A pornografia é um inimigo silencioso que invade mentes e corações sem aviso, prometendo satisfação, mas entregando destruição. Ela parece inofensiva à primeira vista, uma escapada, uma forma de alívio, mas a verdade é que ela age como um veneno. Cada imagem, cada vídeo é como uma semente plantada na mente, germinando vícios, isolamento e culpa. E o pior, seus efeitos vão muito além do que se imagina, corroendo a espiritualidade e destruindo relações reais. Esse problema é um dos maiores desafios da era moderna, porque nunca foi tão fácil ter acesso a esse tipo de conteúdo. Com um clique, milhões de pessoas estão se desconectando da realidade, trocando relações genuínas por fantasias vazias. E isso não é apenas um problema individual. Elimina a essência dos relacionamentos humanos, cria barreiras emocionais e destrói a capacidade de enxergar o outro como um ser digno de respeito e amor. É uma armadilha sofisticada, mas letal. Os danos da pornografia são como rachaduras em uma parede sólida. No começo, quase imperceptíveis, mas inevitavelmente se espalhando até que tudo desmorone. Ela cria um ciclo vicioso de necessidade e insatisfação, um apetite que nunca é saciado. E enquanto isso, a alma sofre. A Bíblia nos ensina que nossos olhos são a lâmpada do corpo, e o que permitimos entrar por eles define o estado do nosso coração. Agora imagine o que acontece quando a luz é substituída pelas trevas. Além do impacto pessoal, há uma devastação espiritual que poucos percebem. A pornografia rouba a pureza do coração, distancia a pessoa de Deus e cria um abismo entre o que se deseja e o que realmente se precisa. Ela promete prazer, mas entrega uma carga de vergonha e solidão. Muitos que caem nessa armadilha sentem que estão presos em correntes invisíveis, incapazes de se libertar. Mas a boa notícia é que existe um caminho de volta. Um processo de cura que começa com arrependimento e dependência de Deus. E talvez você esteja pensando,
Mas como algo tão comum pode ser tão destrutivo? A resposta está em entender que a normalidade não define a verdade. Só porque algo é aceito pela maioria, não significa que seja correto ou saudável. A pornografia é uma tempestade disfarçada de brisa, uma escravidão mascarada de liberdade. Mas ao reconhecer isso, você pode dar o primeiro passo para romper com essa cadeia. E agora, resta apenas uma pergunta: como começar esse processo de libertação? Vamos explorar isso no próximo ponto. A santidade não é uma meta inatingível reservada a poucos, mas um chamado universal que Deus faz a todos nós. Ele nos convida a viver acima das tentações, não como um fardo, mas como um caminho de liberdade verdadeira. Quando se fala em libertação dos pecados, especialmente os sexuais, é natural sentir que o desafio é maior do que nós. Mas aqui está a verdade. Não há corrente tão forte que a graça de Deus não possa romper. E esse é o ponto de partida para a transformação. A busca por santidade começa com uma decisão. Não é sobre ser perfeito, mas sobre escolher todos os dias trilhar um caminho alinhado com o propósito divino. É reconhecer que nossos esforços sozinhos são insuficientes e que precisamos da ajuda de Deus. Essa jornada exige coragem, porque envolve confrontar as áreas mais difíceis da nossa vida, mas também é profundamente recompensadora, porque cada passo em direção a Deus nos aproxima da paz e da plenitude que o pecado nunca poderia oferecer. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas aponta o caminho da santidade, Ele caminha conosco. Ele entende nossas lutas, nossas quedas e está sempre pronto a nos levantar. A santidade é mais do que evitar o erro. É uma transformação interior que reflete em todas as áreas da nossa vida. Quando buscamos a Deus de todo o coração, encontramos forças para vencer as tentações e deixar para trás os hábitos que nos aprisionam. É um processo, sim, mas um processo cheio de graça. Talvez o aspecto mais difícil dessa caminhada seja abandonar aquilo que nos parece tão familiar. Os pecados que lutamos para vencer frequentemente se tornam parte da nossa identidade, e deixá-los para trás pode parecer assustador. Mas é aí que Deus age de maneira poderosa, substituindo o vazio que o pecado deixou por uma alegria que só Ele pode dar. A santidade não é apenas uma lista de coisas que você não pode fazer. É a experiência de viver uma vida completa e abundante. E se existe algo que a busca por santidade nos ensina, é que nunca estamos sozinhos. Deus não apenas nos chama, mas também nos capacita. Ele nos dá ferramentas, recursos e até pessoas para nos ajudar nessa caminhada. O que você está enfrentando hoje não é o fim da história. É o começo de uma transformação que pode mudar tudo. A questão é, você está pronto para dizer sim a esse chamado e experimentar o que Deus tem reservado para a sua vida? Os 3 pecados sexuais que Deus condena são mais do que simples deslizes morais. São armadilhas que aprisionam a alma, corroem o coração e afastam o ser humano do propósito divino. Eles prometem liberdade, mas entregam correntes invisíveis que pesam cada vez mais. Seja na fornicação, no adultério ou na pornografia, o padrão é sempre o mesmo, um vazio que nunca é preenchido e uma angústia que insiste em voltar. Mas aqui está a boa notícia. Deus não nos deixa sozinhos nesse campo de batalha. A história que exploramos aqui é de alerta e esperança. Sim, os pecados têm consequências graves, mas a misericórdia de Deus é ainda maior. Ele oferece um caminho de redenção que não apenas cura, mas transforma. Talvez você tenha se identificado em algum ponto dessa jornada, reconhecendo dores, medos ou até culpas que carrega. E quer saber? Você não está sozinho. Cada luta que enfrentamos é conhecida por aquele que tem o poder de nos libertar. É impossível ignorar o impacto que esses pecados têm em nossas vidas, mas também é impossível não se maravilhar com a graça de Deus. Ele nos chama à santidade, não como uma obrigação fria, mas como uma oportunidade de viver plenamente. Ele não deseja nos condenar, mas nos resgatar. O que parece ser o fim pode, na verdade, ser o começo de uma nova história. Basta dar o primeiro passo, e Ele estará lá para guiar o restante do caminho. Se há algo que você deve levar desta reflexão, é que Deus nunca desiste de você. Por mais profunda que seja a dor,
Mais forte ainda é a cura que ele oferece. Por mais longe que você tenha ido, o caminho de volta está sempre disponível. E talvez a pergunta mais importante seja: o que você fará com essa oportunidade? A escolha é sua e o tempo é agora.